O silêncio que transforma o chá em uma experiência sensorial única e inesquecível. Clara estava tão acostumada ao barulho das buzinas e ao ritmo frenético da cidade que o silêncio daquela vila à beira do lago parecia quase surreal. O ar fresco soprava suavemente, trazendo consigo o aroma amadeirado das árvores que circulavam o lugar. Era um contraste gritante. A jovem se sentia como uma página em branco, sem saber o que escrever. A rotina a deixava vazia. Era hora de se perder em algo que a encontrasse. Quando avistou o antigo chalé, suas janelas emolduradas com flores coloridas atraíram seu olhar como um ímã. Instintivamente, suas pernas a levaram até a porta de madeira, onde uma placa discreta anunciava a casa de chá de Dona Edith. Ao entrar, Clara foi recebida por um aroma acolhedor, uma mistura de ervas e especiarias que pareciam sussurrar segredos ancestrais. Cada canto do lugar exalava charme. As paredes eram adornadas com fotos antigas e prateleiras repletas de xícaras. Meu chá especial fará você sentir o sabor das memórias. A frase soou como um convite inebriante. Clara, cativada, aceitou. Sentou-se à mesa de madeira e, enquanto Dona Edith começava a preparar o chá, o ambiente parecia se transformar. Os movimentos da senhora eram cuidadosos, como se cada gesto fosse parte de um ritual sagrado. Esse aqui é um chá indiano, disse ela, misturando especiarias. Ele carrega a essência da busca, a esperança de novos começos. Clara deu o primeiro gole e sentiu o calor do chá percorrer seu corpo, despertando lembranças esquecidas de sua infância. A risada das crianças, as brincadeiras em casa, tudo ressoava em sua mente como uma sinfonia. Mas o silêncio continuava, especialmente ao redor da xícara de chá que Dona Edith agora servia. Esse aqui é positividade pura, comentou a senhora, enquanto os olhos de Clara se fixavam na velha foto na parede, uma jovem Edith ao lado de um homem sorridente. Um desconforto leve se instalou em seu peito. O detalhe, os sentimentos nunca ditos. Clara perguntou. E ele, o que aconteceu? Dona Edith hesitou por um momento. A expressão dela mudou. Ah, meu amor perdido. Ele me ensinou sobre os pequenos milagres da vida, a importância de desacelerar e apreciar a beleza em cada chavena. Clara sentiu um nó na garganta. A conexão entre as histórias delas fazia o tempo parecer um fio invisível que as entrelaçava. Era como se os chás tivessem não apenas sabores, mas ecos das vivências de cada uma. Mas a dúvida persistia. Será que as lições do passado poderiam realmente moldar seu futuro? As palavras de Dona Edith dançavam no ar, criando uma atmosfera mágica. Clara olhou mais uma vez para a foto. Quem era aquele homem? Ela queria saber mais. Mesmo com a incerteza apertando seu coração, um novo mistério começava a desenhar-se diante dela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava tão envolvida nas histórias de Dona Edith que quase esqueceu da foto na parede. Ela sentiu uma vontade imensa de saber mais. Por favor, me conte sobre ele, pediu, a curiosidade queimando como um fogo dentro dela. Mas antes que a senhora pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar tranquilo da casa de chá. As janelas tremulavam.
e uma onda de vento entrou, levando o aroma do chá e das especiarias embora de uma só vez. Clara olhou para Dona Edith, que já não sorria. A expressão da mulher era de pânico. — O que está acontecendo? Clara perguntou, sua voz tremendo. Nesse momento, a porta do chalé se abriu com força, revelando um homem ofegante, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. — Dona Edith, você precisa sair agora! É uma emergência! Ele gritou, quase sem conseguir formar as palavras. A reação de Dona Edith foi instantânea. Ela levantou-se, movendo-se rapidamente, mas o que disse parou Clara em seco. — Não pode ser, não agora. O homem, percebendo a confusão, olhou para Clara. — Você não sabe quem é ela, sabe? As palavras dele soaram como um golpe. Dona Edith não é apenas uma senhora que faz chá. Ela é... Ele hesitou, mas os olhos afiados de Dona Edith o estavam perfurando. Ela viveu sob uma identidade falsa por anos. Clara, ela não é quem você pensa que é. A revelação fez o coração de Clara disparar. Ela olhou para Dona Edith, buscando uma resposta. Qualquer resposta. — Isso é verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A velhinha que antes exalava calor agora parecia uma sombra, um mistério envolto em suas próprias mentiras. Dona Edith respirou fundo, seu rosto pálido apenas aumentando a sensação de desespero. — É verdade, mas não como você pensa. As histórias que eu contei, elas são todas reais, mas a minha vida, as partes que não mostrei. Ela estava hesitando, os olhos cheios de lágrimas. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ela não sabia? Eu tive que me esconder por muito tempo. O homem daquela foto, ele é parte de um passado que eu não podia levar comigo. Eu amei e perdi tudo por causa de um segredo que me perseguia. Eu não sou quem você imagina, mas sou a mesma pessoa que guarda essas memórias dentro de mim. — O que você escondeu? Clara perguntou, quase suplicando. A verdade parecia pesar no ar, mais pesada que o silêncio que antes reinava. O homem se aproximou e cutucou a dor. — É uma questão de segurança. Há pessoas à procura dela. Elas nunca pararam de procurar. Ele declarou, a urgência em sua voz se intensificando. Sem aviso, as luzes apagaram. O som de algo quebrando veio de fora, seguidos de gritos ensurdecedores. O silêncio agora estava completamente despedaçado. Clara sentiu um frio na espinha, o corpo gelando diante da possibilidade. O que estava fazendo ali? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? Poderia tudo o que ela achava que sabia ser uma ilusão? — Clara, por favor, você precisa ir, agora! Gritou o homem. A jovem olhou para Dona Edith pela última vez. Aquela mulher que parecia a chave da sua redescoberta tinha se tornado um labirinto de segredos e mentiras. Mas e o chá? E as histórias? Clara não conseguia conter a confusão que a envolvia. O que viria agora? A verdade poderia realmente ser o fim de tudo. Naquele instante, Clara percebeu que não estava apenas se perdendo em mistérios, mas correndo para um abismo desconhecido, um abismo que poderia mudar tudo. Suas memórias, seu futuro e o próprio sentido de quem ela era. Clara ficou paralisada. Cada batida do seu coração ressoava como um tambor ensurdecedor. A porta se fechou com um estrondo, isolando-as em um ambiente desfavorável e cheio de tensão. O homem que irrompeu na casa de chá parecia uma tempestade, preenchendo o ar com uma urgência palpável. Clara sentia a pressão em seu peito aumentar, e ela mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. O que significava tudo aquilo? Dona Edith, normalmente uma figura tão calmante, estava com a expressão atormentada. — Precisamos ir, agora!
O homem exclamou novamente, seus olhos se movendo entre Clara e Edith. O medo dançava em suas pupilas. E isso assustou mais do que qualquer outra coisa. Então, como um relâmpago, quando a fumaça começou a entrar pela janela quebrada, um grito desesperado ecoou da sala vizinha. Dona Edith! Clara! Era a voz de alguém que ela reconheceu imediatamente, sua mãe. Clara olhou para a senhora e para o homem, confusa e em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? A imagem da sua mãe, às vezes afastada, agora apareceu diante dela como um farol em meio à escuridão. O homem ficou sem palavras. O pânico tomou conta dele. Não, isso não pode estar acontecendo. A mãe de Clara atravessou a sala em busca de sua filha. Quando seus olhares se cruzaram, uma onda de reconhecimento e mágoa passou entre elas. Clara, você não deveria estar aqui! É perigoso! Ela gritou, com os olhos lacrimejando, o coração da jovem se despedaçando com aquelas palavras. Mãe, você conhece a Dona Edith? A mulher hesitou, uma sombra de medo cruzando seu rosto. Conheço apenas o que ela me contou. Eu a ajudei por muitos anos a se esconder. As palavras se arrastaram pela sala como veneno, e Clara sentiu um frio na espinha. Esconder? Esconder de quem? Então, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A mãe revelou. Ela era uma agente infiltrada. E tudo aquilo que você ouviu, todas as histórias, algumas delas, não eram apenas histórias. A confirmação do que parecia impossível deixou Clara atônita. Claro, eu não entendo. A atmosfera mudava a cada batida do coração e um novo terror se instalou. O homem que antes parecia uma tempestade agora se tornava uma presença ameaçadora. Você não pode continuar aqui. A cada momento eles se aproximam mais. Dona Edith, em um gesto quase desesperado, agarrou a mão de Clara. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe, Clara. Eu não pude contar a você, mas ela tinha um motivo. E esse motivo está entrelaçado com o meu passado. Uma dor profunda cruzou o olhar da velha senhora. O mundo parecia pesar nas suas palavras. Então, um outro barulho. O vidro quebrando mais uma vez. Clara piscou, assustada, e pôde ver sombras se movendo do lado de fora. São eles. Gritou o homem, puxando a mãe de Clara para mais perto. Precisamos fugir, já! Clara olhou para Dona Edith. Os sentimentos dentro dela, aquela velha ligação, tudo parecia desmoronar. Segundos se arrastaram, e no meio do caos, a voz de Edith a fez parar. Clara, não, você precisa saber se você é realmente minha filha. O mundo ao redor dela parecia parar. Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. Tudo o que conhecia estava sendo esmagado por um único momento. A verdade era não apenas dolorosa, mas devastadora. O que você está dizendo? Ela mal conseguia falar. O ar lhe faltava. O homem gritava, sua voz distante. Mas o que ressonava em sua mente era a pergunta de Dona Edith e o peso de uma possível identidade que nunca lhe foi revelada. Enquanto a adrenalina crescia, Clara pôde ver tudo mudar diante dela, como peças de um quebra-cabeça se desmontando. Ela não estava apenas diante de uma emergência, mas no limiar de uma revelação que poderia arruinar tudo o que pensava saber sobre si mesma. O que de fato era real? E quem ela realmente era? Clara ficou paralisada, cada batida do seu coração ressoando como um tambor ensurdecedor. A sala parecia estar encolhendo ao seu redor, o ar carregado de tensão e desespero. O que você está dizendo? Ela sussurrou, atordoada. A revelação de Dona Edith a atingiu como um golpe. Ela olhou para sua mãe, que agora parecia uma estranha. Clara, precisamos fugir! O homem, com uma expressão de pavor, puxou a mãe de Clara para mais perto, mas o olhar da jovem estava fixo em Dona Edith, que agora parecia mais uma sombra do que uma mulher cheia de memórias e histórias. Então, um estrondo profundo cortou o ar.
e Clara saltou. A porta da sala desabou ao chão, arremessada por uma onda de fumaça e estilhaços criados por algo grotesco do lado de fora. Reflexos de luz piscavam como fogos de artifício, e uma unidade de homens armados invadiu o chalé, seus rostos ocultos, mas suas intenções claras. "É ela!" gritaram, com vozes firmes e ameaçadoras. Clara sentiu um frio na espinha. O homem ao seu lado empurrou sua mãe para trás e se pôs à frente dela. "Não a toque! Você não sabe do que ela é capaz!" Ele gritou com uma coragem que soava como um pedido de socorro. Os invasores não hesitaram. A confusão reinava. Clara sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo por suas veias. "Vamos, precisa correr!" Com força, em sua mãe, os olhos arregalados de medo. Clara hesitou. O que estava acontecendo? Tudo aquilo era um pesadelo que ela não conseguia entender. Foi quando Dona Edith, com um movimento inesperado, avançou. "Parados!" ela berrou, e a força em sua voz deixou todos em choque. Clara observou com perplexidade. A mulher que parecia tão frágil tinha se transformado num reduto de poder. "Vocês não podem levar ela, não sem saber a verdade." Suas palavras reverberaram nas paredes do chalé. A sala estava em um caos total. Os homens a olhavam com desdém, e algo que parecia interesse. "A verdade sobre o quê?" um deles perguntou, um sorriso sarcástico se formando em seus lábios. "Sobre quem ela realmente é?" Nesse momento, uma verdadeira tempestade parecia se formar dentro de Clara. Todos os olhares, todas as expectativas agora estavam em sua direção. "Sobre quem ela é?" Dona Edith começou, mas já não tinha mais controle. "Clara, você tem que saber que..." Mas a frase foi interrompida. Um grito cortou o ar e Clara virou a cabeça rapidamente, apenas para ver sua mãe caída no chão, a expressão congelada em uma mistura de dor e desespero. "O que você fez?" Clara gritou, a mente em frangalhos. O homem que a protegera, o homem que parecia ser seu aliado, tinha disparado, mas não para acabar com os invasores. A bala a atingiu em cheio. Clara não tinha certeza do que estava acontecendo. A imagem de sua mãe caindo lentamente em um mar de confusão e horror foi demais para ela. "Você não pode, não depois de tudo isso." Clara percebeu que o homem não era alguém para confiar. Ele havia se aproveitado do momento, das memórias e da vulnerabilidade delas. Clara sentiu sua alma se despedaçar. A urgência que antes a movia agora se transformava em uma busca desesperada por uma verdade que parecia ir além da compreensão. Ela olhou para Dona Edith, cuja expressão estava agora repleta de dor e culpa. "O que você sabe, Dona Edith? O que mais você escondeu?" Clara não podia mais conter a avalanche de sentimentos que a consumia. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a sala caiu em um silêncio mortal. Clara percebeu que os homens tinham recuado. Algo acontecia fora, e uma onda de adrenalina a empurrou a seguir até a janela quebrada. O que ela viu fez seu coração parar. A cidade ao redor estava em um caos, e uma figura conhecida se destacava no meio do tumulto. Um homem do passado dela, alguém que ela jamais esperaria ver ali. "Clara, eu estou aqui para te salvar", ele gritou, e a conexão entre eles era instantânea. A familiaridade fez com que a confusão se intensificasse. "O que você está fazendo aqui?" Enquanto o mundo ao redor dela desmoronava, Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser dilacerado. Ela se virou para Dona Edith, que agora parecia uma estranha em vez de uma guia, e perguntou: "Quem sou eu realmente?" As respostas que buscava estavam prestes a desmoronar, e a verdade, com todas as suas camadas de mentiras, estava prestes a ser revelada de uma vez por todas.
Clara sentiu seu mundo desmoronar em um instante. A figura que reconheceu como um salvador agora parecia uma miragem em meio ao caos. O que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, misturando desespero e confusão. Ele estava ali, mas as palavras estavam faltando, flutuando na brisa tensa do lugar. Clara, você precisa vir comigo. Não há tempo. A urgência no tom dele era palpável. Mas antes que ela pudesse processar suas emoções, Dona Edith soltou uma frase que ecoou como um trovão na sala. Clara, a verdade sobre você. Ela é mais complicada do que imagina. A jovem olhou para a velha senhora, buscando respostas em seus olhos. O que você quer dizer, Dona Edith? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Clara, não vá deixe. Era a voz de sua mãe, e Clara se virou novamente, o coração acelerado. As sombras se moviam rapidamente, e os homens armados estavam em mais número, irrompendo na sala como um furioso vendaval. Clara sentiu a adrenalina subir ao ver a confusão aumentar. O homem misterioso começou a puxá-la em direção à saída, sua mão segurando firme o pulso dela. Ela queria protestar, perguntar sobre a verdade, mas seus pensamentos estavam em um turbilhão. Não! A voz de Dona Edith se ergueu, forte e clara. Ela precisa ouvir a verdade agora. Desesperadamente, ela fez um gesto de proteção, como se quisesse conter a tempestade que se formava ao seu redor. Clara hesitou, os olhos cheios de medo e confusão. O tempo parecia parar. Clara, você é mais do que imagina. A resposta que procuramos está diretamente ligada a você. Mas antes que pudesse continuar, um dos invasores disparou um tiro que ecoou como um estalo de thunder. O impacto foi visceral. A balança do poder virou drasticamente. Dona Edith caiu ao chão, e o vizinho marrom de carne e vidas agora estava manchado de vermelho. O horror passou pelo olhar de Clara. Não, Dona Edith! Ela tentou se mover, mas as pernas pareciam coladas ao chão. O homem a puxou novamente. Mas a jovem se liberou de seu aperto, correndo em direção à velha. Fique longe dela! A voz do homem aumentando de intensidade. Mas Clara só podia ver a mulher deitada, frágil e magra, enquanto a cor de sua vida se esvaía em um instante. O pânico a envolvia como um cobertor pesado. Clara! A voz de sua mãe a atingiu, mas tudo parecia distante agora. A realidade se desintegrava. Ela é. Mas a frase foi interrompida por um grito agudo vindo de fora da sala. O que está acontecendo? Clara olhou para o homem que a puxou para fora. Ele estava tão tenso. Eles estão atrás de você. Mas o que mais começaram a fazer? Ela é sua mãe, e a verdade vai te libertar. Você não deve confiar em ninguém, Clara. O eco da declaração reverberou na mente nela. A dor de perder Dona Edith foi insuportável, e as palavras da velha agora eram ecos. Clara, você precisa saber para onde pertence. O mundo desmoronava e se dividia em 1000 partes. Clara finalmente se virou, encarando o homem que a havia levado até ali e que prometia a verdade. Ela gritou, você sabe a verdade sobre minha mãe? Eu mereço saber! Foi quando uma expressão de horror cruzou o rosto dele. Clara, eu não posso. Mas antes que pudesse terminar, o ambiente soube que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Com o eco de uma nova explosão ao fundo, o jovem agarrou o braço dela novamente. Nós precisamos ir, agora! E então, como uma onda avassaladora, uma sombra pairou sobre Clara. Um novo mundo se revelando diante dela. Estava tudo desmoronando em um abismo, e os segredos que ela sentia poderiam, a qualquer momento, devorar não apenas Dona Edith, mas toda a vida que uma vez conheceu. Agora você vai saber a verdade. Os olhos do homem brilhavam como uma centelha, e essa verdade
pode acabar com tudo o que você conhece. Clara congelou, arrepiada. A única certeza que restava era que nada mais seria como antes. E enquanto a fumaça rodeava a sala e a luz piscava, ela se preparou para o que viria a seguir, sabendo que poderia perder tudo. Clara sentiu seu mundo desmoronar em um instante. A figura que reconheceu como um salvador agora parecia uma miragem em meio ao caos. O que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, misturando desespero e confusão. Ele estava ali, mas as palavras estavam faltando. Flutuando na brisa tensa do lugar. Clara, você precisa vir comigo. Não há tempo. A urgência no tom dele era palpável. Mas antes que ela pudesse processar suas emoções, Dona Edith soltou uma frase que ecoou como um trovão na sala. Clara, a verdade sobre você, ela é mais complicada do que imagina. A jovem olhou para a velha senhora, buscando respostas em seus olhos. O que você quer dizer, Dona Edith? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Clara, não a deixe! Era a voz de sua mãe, e Clara se virou novamente, o coração acelerado. As sombras se moviam rapidamente, e os homens armados estavam em mais número, irrompendo na sala como um furioso vendaval. Clara sentiu a adrenalina subir ao ver a confusão aumentar. O homem misterioso começou a puxá-la em direção à saída, sua mão segurando firme o pulso dela. Ela queria protestar, perguntar sobre a verdade, mas seus pensamentos estavam em um turbilhão. Não! A voz de Dona Edith se ergueu, forte e clara. Ela precisa ouvir a verdade agora, desesperadamente. Ela fez um gesto de proteção, como se quisesse conter a tempestade que se formava ao seu redor. Clara hesitou, os olhos cheios de medo e confusão. O tempo parecia parar. Clara, você é mais do que imagina. A resposta que procuramos está diretamente ligada a você. Mas antes que pudesse continuar, um dos invasores disparou um tiro que ecoou como um estalo de thunder. O impacto foi visceral. A balança do poder virou drasticamente. Dona Edith caiu ao chão, e o chão agora estava manchado de vermelho. O horror passou pelo olhar de Clara. Não, Dona Edith! Ela tentou se mover, mas as pernas pareciam coladas ao chão. O homem a puxou novamente, mas a jovem se liberou de seu aperto, correndo em direção à velha. Fique longe dela. A voz do homem aumentando de intensidade, mas Clara só podia ver a mulher deitada, frágil e magra, enquanto a cor de sua vida se esvaía em um instante. O pânico a envolvia como um cobertor pesado. Clara! A voz de sua mãe a atingiu, mas tudo parecia distante agora. A realidade se desintegra. Ela é, mas a frase foi interrompida por um grito agudo vindo de fora da sala. O que está acontecendo? Clara olhou para o homem que a puxou para fora. Ele estava tão tenso. Eles estão atrás de você. Mas o que mais começaram a fazer? Ela é sua mãe e a verdade vai te libertar. Você não deve confiar em ninguém, Clara. O eco da declaração reverberou na mente dela. A dor de perder Dona Edith foi insuportável. E as palavras da velha agora eram ecos. Clara, você precisa saber para onde pertence. O mundo desmoronava e se dividia em 1000 partes. Clara finalmente se virou, encarando o homem que a havia levado até ali e que prometia a verdade. Ela gritou, você sabe a verdade sobre minha mãe? Eu mereço saber. Foi quando uma expressão de horror cruzou o rosto dele. Clara, eu não posso. Mas antes que pudesse terminar, o ambiente soube que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Com o eco de uma nova explosão ao fundo, o jovem agarrou o braço dela novamente. Nós precisamos ir, agora.
E então, como uma onda avassaladora, os olhos do homem brilhavam como uma centelha. E essa verdade pode acabar com tudo que você conhece. Mas, no exato momento em que ele ia revelar o que sabia, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida entrou. Era Vicente, o estranho que havia encontrado na cidade, o homem que conhecia os segredos antigos. Antes que alguém pudesse reagir, ele gritou: Clara, não a escute! Ele é o que eles estão atrás. As palavras lançaram uma onda de choque. O homem, em um instante, mudou de expressão. Clara olhou entre Vicente e o homem, suas mentes em um caos. O que você quer dizer? A voz dela tremia. Quem está atrás de mim? Vicente avançou. A verdade sobre você não é o que você imagina. A ligação entre vocês é mais profunda do que amor ou proteção. Você é parte de algo muito maior. A sala estava em silêncio. O homem que a havia salvado agora parecia uma sombra, os olhos cheios de medo e raiva. Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Não, não pode ser. Clara, escute. Você não é quem pensa que é. E a razão pela qual eles a querem é porque você é a herdeira de um legado que não pode ser esquecido. As palavras de Vicente ecoaram como uma sinfonia de horrores. Clara parou, os pensamentos girando como uma tempestade. O que isso significa? Isso significa que cada história, cada memória, tudo estava errado. Vicente continuou, mas o pânico em sua voz era palpável. Eles estão vindo e você precisa decidir de que lado está. No meio dessa revelação, algo se quebrou em Clara. A verdade que a cercava não era apenas sobre amor ou perdas, mas algo muito mais profundo, algo que poderia destruir ou salvar tudo ao seu redor. E enquanto a fumaça se dissipava e a ação começava a tomar forma, ela ficou paralisada. A certeza do desconhecido se formando diante dela. A única coisa que sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara sentiu seu mundo desmoronar em um instante. A figura que reconheceu como um salvador agora parecia uma miragem em meio ao caos. O que você está fazendo aqui? A voz dela falhou, misturando desespero e confusão. Ele estava ali, mas as palavras estavam faltando, flutuando na brisa tensa do lugar. Clara, você precisa vir comigo. Não há tempo. A urgência no tom dele era palpável. Mas antes que ela pudesse processar suas emoções, Dona Edith soltou uma frase que ecoou como um trovão na sala. Clara, a verdade sobre você, ela é mais complicada do que imagina. A jovem olhou para a velha senhora, buscando respostas em seus olhos. O que você quer dizer, Dona Edith? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Clara, não a deixe! Era a voz de sua mãe. E Clara se virou novamente, o coração acelerado. As sombras se moviam rapidamente, e os homens armados estavam em mais número, irrompendo na sala como um furioso vendaval. Clara sentiu a adrenalina subir ao ver a confusão aumentar. O homem misterioso começou a puxá-la em direção à saída, sua mão firme agarrando o pulso dela. Ela queria protestar, perguntar sobre a verdade, mas seus pensamentos estavam em um turbilhão. Não! A voz de Dona Edith se ergueu, forte e clara. Ela precisa ouvir a verdade agora. Desesperadamente, ela fez um gesto de proteção, como se quisesse conter a tempestade que se formava ao seu redor. Clara hesitou, os olhos cheios de medo e confusão. O tempo parecia parar. Clara, você é mais do que imagina. A resposta que procuramos está diretamente ligada a você. Mas antes que pudesse continuar, um dos invasores disparou um tiro que ecoou como um estalo no silêncio. O impacto foi visceral. A balança do poder virou drasticamente. Dona Edith caiu ao chão e o piso agora estava manchado de vermelho.
O horror passou pelo olhar de Clara. Não, Dona Edith! Ela tentou se mover, mas as pernas pareciam coladas ao chão. O homem a puxou novamente, mas a jovem se libertou de seu aperto, correndo em direção à velha. Fique longe dela! A voz do homem aumentou de intensidade, mas Clara só podia ver a mulher deitada, frágil e magra, enquanto a cor de sua vida se esvaía em um instante. O pânico a envolvia como um cobertor pesado. Clara! A voz de sua mãe a atingiu, mas tudo parecia distante agora. Como um eco de um pesadelo. Ela é... Mas a frase foi interrompida por um grito agudo vindo de fora da sala. O que está acontecendo? Clara olhou para o homem que a puxou para fora. Ele estava tão tenso. Eles estão atrás de você. Mas o que mais poderiam fazer? Ela é sua mãe e a verdade vai te libertar. Você não deve confiar em ninguém, Clara. O eco de perder Dona Edith vembelou, e as palavras da velha agora eram ecos. Clara, você precisa saber para onde pertence. O mundo desmoronava e se dividia em 1000 partes. Clara finalmente se virou, encarando o homem que a havia levado até ali e que prometia a verdade. Ela gritou. Você sabe a verdade sobre minha mãe? Eu mereço saber! Foi quando uma expressão de horror cruzou o rosto dele. Clara, eu não posso. Mas antes que pudesse terminar, o ambiente soube que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Com o eco de uma nova explosão ao fundo, o jovem agarrou o braço dela novamente. Nós precisamos ir agora! E então uma sombra pesada estava se aproximando. Clara não sabia se era o homem que a protegera ou algo mais. Mas quando ela olhou, viu Vicente, o estranho que havia encontrado na cidade, irrompendo pela porta. Clara, não escute! Ele é o que eles estão atrás! As palavras de Vicente desmoronaram qualquer certeza que Clara tinha. O que você quer dizer? Ela estava perdida, dividida entre dois estranhos que pareciam conhecer verdades que ela nunca soube. Você não entende. Todos nós somos parte de algo maior. Eles a querem por causa de quem você é. Vicente olhou para o homem misterioso e algo no tom dele mudou. Eles vão fazer tudo para te pegar. Então algo estalou. Uma explosão imensa ecoou do lado de fora e a sala parecia tremer. A luz piscou e os homens armados começaram a recuar. Mas antes que alguém pudesse reagir, a imagem mais aterrorizante surgiu. Clara viu sua mãe se levantando, mas não era a mulher que conhecia. Havia algo diferente em seu olhar, como se uma força oculta a dominasse. Estou tão orgulhosa de você, Clara. A voz da mãe soou estranha, a entonação cortante e cheia de uma energia que Clara nunca havia ouvido. Você finalmente irá descobrir sua verdadeira herança. Clara sentiu um nó na garganta. Mãe, o que está acontecendo? O chão parecia se abrir sob seus pés. O homem ao lado dela olhou pasmo e a expressão dele era de horror. Vá, Clara, precisamos ir! Ele gritou, mas tudo ao redor se tornava um imenso quebra-cabeça de segredos. Clara queria saber a verdade, mas a imagem de sua mãe, tomada por uma força desconhecida, a paralisou. Você é mais poderosa do que imagina, e sua jornada está apenas começando. Eles não podem te alcançar, porque você é a chave. A revelação da mãe ecoou na mente de Clara, e a confusão só aumentava. Antes que pudesse questionar mais, as paredes ao redor delas começaram a vibrar, em um movimento quase como um aviso. Clara olhou para o homem, depois para sua mãe. Por que você? Quem realmente é você? Suas palavras eram um sussurro, mas dentro dela havia um grito desesperado. Naquele instante tudo mudou. Como uma onda, as verdades ocultas pareciam fluir a alcançá-la, e o silêncio ao redor tornava-se ensurdecedor. Cada suspeita, cada momento de dúvida agora pesava no ar. E no surgimento dessa nova realidade, Clara percebeu que o caminho que escolhera colocara
tudo em risco. Enquanto o tumulto aumentava e as sombras se aproximavam novamente, a única certeza era que nada mais seria como antes. O que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Clara sentiu seu mundo desmoronar em um instante. A figura que reconhecera como um salvador agora parecia uma miragem em meio ao caos. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela falhou, misturando desespero e confusão. E estava ali, mas as palavras estavam faltando, flutuando na brisa tensa do lugar. "Clara, você precisa vir comigo. Não há tempo." A urgência no tom dele era palpável, mas antes que ela pudesse processar suas emoções, Dona Edith soltou uma frase que ecoou como um trovão na sala. "Clara, a verdade sobre você, ela é mais complicada do que imagina." A jovem olhou para a velha senhora, buscando respostas em seus olhos. "O que você quer dizer, Dona Edith?" Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. "Clara, não a deixe!" Era a voz de sua mãe, e Clara se virou novamente. O coração acelerado. As sombras se moviam rapidamente, e os homens armados estavam em mais número, irrompendo na sala como um furioso vendaval. Clara sentiu a adrenalina subir ao ver a confusão aumentar. O homem misterioso começou a puxá-la em direção à saída, sua mão firme agarrando o pulso dela. Ela queria protestar, perguntar sobre a verdade, mas seus pensamentos estavam em um turbilhão. "Não!" A voz de Dona Edith se ergueu. "Ela precisa ouvir a verdade agora." A sala estava em silêncio. O homem olhava para as duas. A tensão era palpável. Ele disparou. "Clara, a verdade não é o que você pensa. Não agora." Mas Dona Edith teve um relance de desespero no olhar. "Ele está certo, Clara. Você não pode saber ainda." A expressão de Clara se transformou em confusão total. Antes que pudesse processar isso, um tiro ecoou. Numa fração de segundo, tudo aconteceu. A porta da sala foi arrombada e dezenas de homens armados entraram, todos em camisa preta, com rostos cobertos. Eles cercaram o ambiente como uma tempestade. "É ela! Peguem a garota!" Uma voz gritou, e Clara congelou, seu coração batendo descontroladamente. O homem a puxou para trás, mas Clara não se deixaria levar. O olhar dela se fixou em Dona Edith, que estava de pé, com lágrimas nos olhos. "Clara, você precisa ir agora." Mas Clara queria saber, precisava saber. Quem é ele? O que está acontecendo? Mas a resposta nunca chegou. Então, em um movimento rápido, ela viu a mãe sendo empurrada para um lado. "Clara, não!" A mãe dela foi agarrada e Clara gritou: "Mãe!" Mas um dos homens armados já avançava, segurando-a com força. "Ela é tudo que você não entende. E você vai se arrepender de ter vindo aqui." O homem começou a sair, arrastando sua mãe. E Clara viu o rosto dela se contorcer em dor. Foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. O homem a puxou novamente. E, de repente, Clara estava feita de ondas de emoção. Então, com uma voz estrondosa, Vicente, aquele que havia conhecido no caminho, se virou para ela. "Clara, você não devia estar aqui. A verdade está em você. A herança não é apenas de memórias, é de sangue." "Do que você está falando?" Clara sentiu-se paralisada. Em um instante, Vicente olhou no fundo dos olhos dela e falou: "Você tem que escolher, Clara, entre a liberdade ou o destino." Mas a porta se arrebentou com um segundo golpe, e dessa vez um homem diferente apareceu. Este não era um invasor. Ele tinha um ar familiar. Era Miguel. O amigo de infância que Clara achava que estava a quilômetros de distância. "Clara!" ele gritou. "Eu vim te salvar." Ela olhou confusa. "O que você está fazendo aqui?" O rosto dele tinha uma urgência que ela nunca havia visto antes. "Você não sabe, mas há um motivo por trás de tudo isso. Sua mãe e Dona Edith, elas são parte de algo muito maior." E antes que pudesse processar, Miguel acrescentou:
Você não é apenas uma garota. Você é a chave para uma antiga linhagem que todos eles querem. As palavras dele ecoaram na mente de Clara como um trovão. O quarto inteiro ficou em silêncio. Dali a segundos, o caos seria lançado de volta. Essa revelação a acertou como um soco, e Clara começou a sentir que tudo o que acreditava estava sendo desmantelado. Você precisa escolher, Clara. Ficar aqui ou ir com ele e descobrir a verdade. O homem que a segurava apertou mais. Venha comigo, ou fique e veja sua mãe ser levada para longe. Enquanto Clara se debatia entre suas emoções, uma nova onda de medo tomou conta dela. O que isso significava? O que aconteceria agora? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. A mesa estava virada e o destino dela se tornava mais incerto a cada segundo. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para Miguel. A confusão em seus olhos refletida nos rostos ao redor. As palavras disparadas, das promessas de ligações profundas, faziam a cabeça dela girar. Eu sou a chave para o quê? Ela mal conseguiu articular a questão, enredada entre o desespero e a necessidade de respostas. Miguel estava prestes a responder, mas os homens armados, como um lobo faminto, se aproximaram, cercando o espaço. O ambiente estava tenso e a sala vibrava com medo palpável que emanava de todos. Clara olhou para Dona Edith caída ao chão, sem saber como ela sobrevivera a tudo isso. A imagem da mulher, uma guardiã de segredos, se esvaía, como uma chama prestes a se apagar. Clara, escute! Você... Miguel não terminou a frase. O garoto se virou rapidamente e o pânico tomou conta de seu rosto. Ela viu a sombra se aproximar e já esperava o pior. Mas ao invés de um tiro, um som ensurdecedor cortou o ar. O estrondo que ecoou como um trovão. A porta se esfacelou de repente, e uma figura robusta irrompeu. Era um homem alto, com um olhar determinado. E Clara imediatamente o reconheceu. Era o pai que acreditava estar perdido para sempre. Caio! Clara gritou, as emoções em um turbilhão. Ele estava aqui, ele havia retornado. Aquela presença familiar trouxe o ímpeto de esperança, cortando o desespero. Mas não antes do clima já pesado ficar ainda mais denso. O olhar de Caio estava claro. Ele não estava ali para salvar o dia. Não naquele momento. Clara, não confie nele! Caio gritou, ao mesmo tempo em que o pânico de Miguel cresceu. A sala estava em um frenesi. O pai ficou entre ela e o homem desconhecido. Eles não são quem dizem ser. O som firme cortou o ar como uma faca e a atmosfera fez um giro inesperado. Dona Edith estava tentando se levantar. Suas mãos trêmulas se apoiavam na mesa e Clara sentia seu coração apertar. Mas Caio, você não estava lá. Onde esteve todos esses anos? Clara estava perdida, cercada pelas vozes que chamavam. O homem que antes parecia seu salvador, agora era um enigma ameaçador. Novo alvoroço aumentou, e a sala estava prestes a explodir em confusão total. Então, Miguel tomou a frente, como se um novo poder o tivesse invadido. Ele pode não ser quem você pensa, Clara. O que você não sabe é que ele fez algo terrível. As palavras pesadas do garoto pesaram na sala como chumbo. Não, Miguel. Clara olhou de volta para o pai, esperança e confusão em um turbilhão dentro dela. O que ele fez? O que está acontecendo? O olhar de Caio era grave, o mais sério que já vira. Ele parecia como uma rocha em meio a uma tempestade, e isso a preocupava. Eu tinha que me proteger, Clara. Eu não pude fitar. Você não entende. Era por sua causa. O que ele estava dizendo? Cada palavra soava como uma bomba, fazendo seu mundo se desmoronar ainda mais. E então, o inesperado aconteceu. Do nada, uma mulher de cabelos longos e escuros apareceu, desabrochando em meio ao caos. Seu semblante estava confuso, mas era um rosto familiar. Mãe? Clara mal podia acreditar.
A mulher que tantos pensaram estar morta estava bem ali, transbordando vida entre a confusão. Mas a revelação dela não era uma bênção. Clara, eu sou parte da razão pela qual ele se foi. As palavras explodiram como uma tempestade. Clara não sabia se ficar feliz a ver ou se sentir traída. Segredos a cercavam, fazendo seu coração disparar. Mãe, por quê? O que vocês estão escondendo de mim? Clara sentia cada sílaba como um soco no estômago. Aquilo era um pesadelo, e junto do pesadelo, uma nova questão a cercava. Quem eram realmente seus pais? Enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional, Clara se deu conta de que tudo ao seu redor tinha mudado. Tudo. As lealdades, os segredos, até a definição de família. Agora, a única coisa que restava era uma profunda incerteza, como se um novo abismo se abrisse diante dela. Ela olhou para os rostos que antes eram conhecidos, buscando familiaridade, mas tudo o que encontrou foi um labirinto de mentiras. A conexão que imaginava ser forte parecia estar se desfazendo entre as sombras. E em meio ao caos, uma pergunta crucial se formou na mente de Clara. Quem ela realmente era? E o que estava disposta a fazer para salvar não apenas a ela mesma, mas a todos que a cercavam? A batalha estava apenas começando, e a verdade que a aguardava poderia ser mais devastadora do que imaginara. Clara estava no epicentro do caos, sua mente girando em um turbilhão de emoções. O homem que agora aparecia era Caio, seu pai, e a confusão era palpável. Você devia estar longe! Clara gritou, sentindo a ira e o medo se misturarem. Ao seu lado, Dona Edith tentava se levantar, enquanto Miguel, ainda assombrado, olhava para ela, esperando que a verdade brotasse como flores em um campo devastado. Mãe, por que você não me disse que ele estava vivo? Clara não conseguia entender. A presença de Caio evocava uma tempestade de lembranças e erros passados. Cada olhar trocado entre eles era como uma faca, aprofundando feridas que nunca se fecharam. Precisava te proteger, Clara. Havia coisas que você não estava pronta para saber. A voz de Caio tremia, mas estava carregada de um peso que Clara não sabia se queria carregar. Ele estava em pé entre os homens armados, uma barreira entre ela e a verdade, mas era uma barreira que também escondia segredos. E o que exatamente você escondeu? A tensão subia. Clara olhou para Dona Edith. Você sabia, não sabia? A velha mulher balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Havia um motivo, Clara. Eu precisava te proteger tanto quanto ele. O que deveria ser um momento de reencontro estava se transformando em um pesadelo. O homem que a havia quase salvado estava agora a puxando para longe do pai, enquanto os invasores se moviam lentamente. Cada passo soava como um eco de um futuro sombrio. Vocês estão todos aqui, e no entanto o que eu mais quero é sair deste lugar. O desespero transbordava e ela tinha que agir. Precisamos ir, agora! Gritou Miguel, sua voz cortando o ar tenso. Clara olhou para os rostos ao seu redor, e a única coisa que conseguia ver eram fragmentos de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Venham! Caio gritou, sua voz se destacando da cacofonia, e como se um toque mágico fosse criado, ele deu um passo adiante. Clara hesitou, seu coração lutando entre o que sempre soube e as revelações que agora a cercavam. O nó na garganta a impedia de falar, mas a urgência a arrastava. Mãe, vamos! Clara decidiu, segurando a mão de sua mãe, ao mesmo tempo em que sentia a conexão quebrada entre ela e Caio. Era como se uma ponte se partisse no momento. No entanto, os invasores estavam se movendo rapidamente. Agora! Miguel gritou novamente. Clara e sua mãe se moviam em direção à saída, quando um grito cortou o ar. Alguém pare!
O homem entre eles se virou com um disparo. A bala ressoou e tudo pareceu parar. O mundo girou e Clara apenas pensou em correr. Era sua única opção. Ela atravessou o espaço e, em frações de segundo, estava fora da casa de chá. O ar fresco batia contra seu rosto, como uma promessa de liberdade. Mas o preço que pagou ainda ecoava dentro dela. Clara! Caio estava logo atrás, sua expressão confusa carregando uma mistura de preocupação e desespero. Ela olhou para ele. Você precisa saber a verdade. Mas agora, Clara não tinha certeza de que ainda pudesse confiar naquele homem. Enquanto a multidão se aglomerava ao redor da casa, algo dentro dela começou a se acender. Ela não era só a menina que buscava respostas. Foi ali, com sua mãe e todos os outros, naquele turbilhão, que ela encontrou a força que não sabia que tinha. Olhou para a mãe e sentiu um calor, um laço que transcendia tudo. Vamos encontrar a verdade juntos, ela disse, e o clima tornou-se instantaneamente diferente. A urgência e o desespero começaram a se dissipar, dando espaço a uma conexão renovada. Foi o suficiente para quebrar o ciclo de medo. Juntos, eles começaram a se mover, cada passo lhes dando mais clareza sobre o que pretendiam ser e as verdades que buscavam. Enquanto a escuridão do passado ainda teimava em pairar, uma luz brilhava à frente. Eles podiam sentir isso. Clara percebeu que a jornada estava longe de acabar, mas a parte mais importante estava ali. Estavam juntos. E enquanto se afastavam, algo dentro dela sussurrou que nenhuma resposta seria simples. O futuro era um mistério em si. E a linha do tempo de sua vida estava prestes a reescrever sua própria história. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que você continue recebendo conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas melhores teorias sobre o final. Não perca essa oportunidade. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer.